certo. Muito bem. Bom dia, meus alunos da administração, primeiro ano, turmas 1 e 2, sejam bem-vindos a essa aula do dia 8 de dezembro. Né? No nosso calendário acadêmico, o dia 8 de dezembro é ponto facultativo, porque em Ouro Preto, não só em Ouro Preto, mas algumas outras cidades, essa data, 8 de dezembro, ela é feriado. Lá em Belo Horizonte, hoje é feriado, tá? Aí, em Ouro Preto, também algumas, não sei se a prefeitura mas no campus Ouro Preto, hoje é ponto facultativo. O que significa ponto facultativo? Ponto facultativo significa que é facultado, dado o direito aos servidores e aos alunos se chama facultar, dar a faculdade, dar a capacidade de decidir se vai trabalhar ou não. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está desenvolvendo a nossa aula, ok? Mas como hoje é ponto facultativo, nós não estaríamos aqui nessa aula. Aí, o que eu vou fazer com vocês? Ao invés da gente ter essa aula hoje, aliás, de não ter a aula hoje, a gente vai julgar esse ponto facultativo lá para a semana que vem. Então, em tese, hoje a gente inverte. Hoje fica aula normal e o ponto facultativo nosso da química passa lá para o dia 15, né? Então, resultado disso que hoje é a nossa última aula, do mês de dezembro, né? E é também a última aula do capítulo ligações químicas, ok? Então vamos lá, rapidinho, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Ô, professor, antes de você começar, eu queria só fazer uma pergunta. Fica à vontade. Sua prova vai abrir hoje, né? A primeira dessa etapa. Vai. Aí a matéria é só até ligação metálica ou vai entrar geometria molecular também? Não, vai só até ligação metálica. Ah, então tá bom, obrigada. A matéria é ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, ok? Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá, beleza. Tá bom. Muito bem. Né? Olha lá. Vocês estão vendo aí o cronograma, né? Estão enxergando o cronograma. Hoje a gente vai falar de ligação covalente, que é algo que não foi falado na aula do dia 24. Né? Vocês estão enxergando aí o cronograma aí, né? Tá? Muito bem. Então, vamos direto. Então, hoje é ligação covalente e ligação metálica. E hoje vai ser aberto o questionário. Vamos direto lá para o nosso resumo e falar o seguinte. A ligação iônica, a iônica é entre metal e ametal. Vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Isso nós estudamos na aula do dia 24, né? na última aula. O potássio é metal, coluna 1A, um elétron de valência, na camada de valência. O flúor, 7A, tá? 7 elétrons de valência. A gente tem que lembrar que nas ligações químicas, os átomos buscam alcançar o octeto. Então, o metal perde elétrons, porque ele é eletropositivo. O ametal ganha elétrons, porque ele é eletronegativo. Então, o mecanismo da ligação iônica é metal perdendo elétrons para o ametal. Forma cátion, forma ânion, o positivo atrai o negativo. Beleza. E na hora de escrever a fórmula, o metal do lado esquerdo
o ametal do lado direito. Um átomo de potássio, um átomo de flúor, ok? Tá? Essa aqui é a chamada fórmula química. Mas na ligação covalente, o mecanismo não é esse. Opa! O mecanismo não é esse. Por quê? Porque essa ligação, ela ocorre basicamente entre átomos de ametais. 4A, 5A, 6A e 7A. 4A é só o carbono, tá? Nitrogênio na 5A, oxigênio e enxofre na 6A, flúor, cloro, bromo na 7A. E também entre hidrogênio e ametais. E o que esses elementos todos têm em comum? Eles são eletronegativos. Todos eles são ganhadores de elétrons. Uai, como é que eu vou fazer uma ligação? Como é que eu vou fazer uma ligação entre átomos em que todos querem ganhar? Ninguém quer perder. Todo mundo é fominha por elétrons. O mecanismo não pode ser o mesmo da ligação iônica. O mecanismo vai ser diferente, é o que nós vamos falar agora. Ou seja, na ligação covalente, ninguém perde e ninguém ganha elétrons. Professor, Oi. não está aparecendo nada, não. Tá só uma tela mostrando os cronogramas, assim. Ah, é? Que coisa. Tá só mostrando o cronograma? É, Então, peraí. Deixa eu fechar essa aqui. É a minha... Ô, gente, é a minha conexão aqui, tá? Vocês estão me escutando bem? Ou então é o Teams. escutando tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. E agora? Continua na mesma tela para mim. Não está aparecendo a tela do meu rascunho, não, que eu fiz à mão? Não, tá só os cronogramas. Que eu fechei o cronograma e ele continua aparecendo, né? Deixa eu voltar lá. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Fechei lá o compartilhamento, vou voltar lá. Não sei se o problema está na rede, se está no Teams, ou se está aqui entre a cadeira e o computador, né? Se está, como diz o mineiro, se está em mim. Eu acho que o problema está comigo aqui, né? Eu sou meio analfabeto nesses trem aqui, né? De tecnologia. Deixa eu ver. Vai ver. Compartilhou? Agora tá aparecendo. Agora foi. Aí, gente, estamos perdendo tempo, nossa senhora. Então tá. Então, mas vocês ouviram o que eu falei. Desculpa aí, tá, gente? Desculpa aí. Acho que o problema está entre a cadeira e o computador, tá? Sou eu. Então, a ligação covalente, como eu já disse, é entre átomos de ametais. Ninguém perde, ninguém ganha, tá? Ou seja, não acontece aquela transferência de elétrons que ocorre lá na ligação iônica. Vamos pegar essa substância aqui, gás cloro. Gás cloro. O gás cloro, tá? A molécula tem 2 átomos de cloro. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do cloro, nós vamos ver que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Por isso que quando ele liga no sódio, ele pega um átomo do sódio, ligação iônica, beleza. Aqui não. Aqui, cada átomo tem 7 elétrons. Cada átomo tem 7 elétrons. Aí, nesse caso, como eles têm eletronegatividade, o mesmo valor de eletronegatividade, eles não vai existir energia suficiente para um átomo perder e para o outro ganhar. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons. Porque quando eles fazem isso, tá? Os 2 átomos ficam com 8 elétrons. Olha aqui a figura que eu desenhei aqui, ó.
Lembra lá na aula passada, o que é a notação de Lewis? É quando a gente escreve o símbolo do elemento com os elétrons da camada de valência. Então, vamos pegar esse cloro da esquerda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele está lá na coluna 7A. E o da direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Sabe o que acontece na ligação covalente? Esses dois átomos, eles não são bobos, eles são inteligentes, então poxa, lá na iônica eu consigo tomar um elétron do outro lá. Aqui não. Aqui não vai ter energia para isso. Então, o que eles fazem? Eles sentam, assinam um contrato, eu não vou tomar elétron de você e nem você vai tomar elétron de mim. Não vai ter energia para isso. Mas a gente pode usar um par de elétrons ao mesmo tempo. A gente pode compartilhar. Por isso que a ligação é chamada de ligação covalente. Então, aquele parzinho que vocês estão vendo aqui em cima, ele passa a pertencer aos dois átomos. Então, eu fiz até um desenho aqui em azul e vermelho, aqui, o canetinha azul e canetinha vermelha. Esse parzinho aqui do meio aqui passa a fazer parte do átomo da esquerda e do átomo da direita. E isso permite que eles fiquem com o octeto completo. Olha lá. 2, 4, 6, 8, contando com o par. Da direita, 2, 4, 6, 8. Então, esse é o mecanismo da ligação covalente. É esse aqui, ó. Compartilhamento de pares eletrônicos. É sempre aos pares, tá? E o par, olha lá, ele passa a pertencer aos dois átomos simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí, na hora de representar, ao invés de representar assim, ó, a gente representa assim de uma maneira mais simplificada. Um átomo, 2, 4, 6, 7, o outro, 2, 4, 6, 7, e compartilha, aí a gente marca esse par aqui, ó. Esse é o par eletrônico compartilhado. Olha lá. Essa fórmula aqui é chamada de fórmula eletrônica. A gente pode também representar esse par aqui, ó, esse parzinho, com um traço. Aí essa fórmula passa a chamar fórmula estrutural. Tá? A gente não precisa representar todos os elétrons, basta representar o parzinho. Então, ou a gente representa assim, ou a gente representa assim. Esse tipo de fórmula estrutural é muito comum lá na biologia. Vocês, na biologia, tem lá aquelas estruturas de proteína, de ácido carboxílico, né? Tá? E a fórmula molecular? Ela mostra quantos átomos do elemento estão formando a molécula. Olha lá, Cl2. Agora, olha essa observação aqui, que importante, ó. Essa palavra molécula não pode ser usada quando a ligação lá da substância é iônica. Não pode. Lá é íon, cátion, ânion. Ah, que saco. Alô? Tudo certo, professor, estamos te escutando. Voltou, vocês viram que deu uma queda aqui, né? E vocês estão enxergando a tela? Sim, tranquilo. Então, porque ela sumiu para mim. Pera aí, agora deixa eu achar ela aqui. Cadê você? Estão vendo a tela aí, né? Tranquilo? Muito bem. Então, a palavra molécula... Tá certinho, gente? Certo, né? Então, a palavra molécula
ela só pode ser usada quando as ligações entre os átomos são ligações covalentes. Ok? Olha esse outro exemplo. Olha esse outro exemplo. Eu não sei se caiu. Gente, alguém me deu um retorno aí. Estão vendo? Estão me escutando e vendo a minha tela? Sim, tá dando para escutar e para ver. Tá, qualquer coisa me chama aí, tá? Porque aqui dá uns picos aqui na conexão, aqui dá umas falhas aqui. Bom, o cloreto de hidrogênio, o HCl, é uma molécula, tá? Em que tem a presença do hidrogênio. E o hidrogênio está lá na coluna 1A. Se ele está na 1A, ele só tem um elétron na camada de valência. E ele não precisa completar 8 elétrons. O hidrogênio fica estabilizado com um elétron, apenas um elétron. Tá? Por isso que na hora de compartilhar o par aqui, o hidrogênio só vai compartilhar esse par e não necessita de nenhum elétron mais. Porque a camada K, a primeira camada da eletrosfera dele, só comporta 2 elétrons. E o cloro? O cloro está na 7A. 1, 2, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eles compartilham um par, compartilham, tá? Então, essa fórmula é a fórmula estrutural. Essa molécula, ela é linear. Por que ela é linear? Porque é uma linha, ela só tem 2 pontos, ponto A, ponto B. Olha lá, ponto A, ponto B. Então, só pode ser uma molécula de geometria linear. A anterior também, aqui, ó. Ponto A, ponto B. No caso aqui, são 2 pontos, são 2 átomos iguais, mas a molécula aqui é uma molécula linear, né? Essa aqui também, ó. Oi. Diga. Qual fórmula você acha melhor para representar? Não, você tem que conhecer as 3. Você está perguntando da fórmula de Lewis, da estrutural e da molecular? Isso. Obrigado pela pergunta. A melhor para representar é a molecular, tá? Só que a gente tem que conhecer também a fórmula eletrônica de Lewis e tem que conhecer também a fórmula estrutural, tá? Depois que a gente estudar esse capítulo, o capítulo ligações, a que a gente vai mais usar vai ser a molecular, não tenha dúvida. A partir do capítulo 5, a fórmula mais usada vai ser a molecular. Que aí a gente vai lá aprender a dar nome às substâncias. Aqui a gente está aprendendo as ligações. Esse nome aqui, o cloreto de hidrogênio, a gente só vai aprender por que é cloreto de hidrogênio lá no capítulo 5, lá em janeiro, tá? Tudo bem? Tá bom. Obrigada pela explicação. Beleza, então vamos lá. Então, olha lá, o átomo de hidrogênio só precisa de um par de elétrons, só de um parzinho, só. Então, sempre que o hidrogênio entrar na história, basta um par de elétrons. Vamos para frente. Agora, olha esse exemplo que interessante, ó. O gás oxigênio. É esse gás que tem na atmosfera aí, ó, o gás O2. Aqui é a fórmula molecular dele, ó. O gás oxigênio, a molécula dele, tem 2 átomos. Por que tem 2 átomos? O oxigênio está na 6A. Então, ele tem 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vou ligar ele com outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para atingir 8, eles vão ter que compartilhar 2 pares. Então, 6, 7, 8 para o átomo da esquerda. 6, 7, 8 para o átomo da direita. Estão vendo que eles compartilharam? Olha aqui na fórmula estrutural. Compartilharam 2 pares. Essa ligação é uma ligação covalente dupla, porque são 2 pares. 2 pares. X, 2 pares. É uma ligação dupla. E a geometria também é uma linear. Tá? Ok?
Esse gás aí, só uma curiosidade, ele compõe 21% da atmosfera, 21, alguma coisa, tá? 21, um tanto lá. E é o gás que a gente respira, né? Graças a Deus, né? Sem ele, a gente morre sufocado. Para de respirar para você ver. Brincadeira. Muito bem. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio. Ó, que legal. Esse aqui dá origem à molécula de água. Dá origem à molécula de água. O hidrogênio, coluna 1A, 1 elétron. Oxigênio, 6A, 6 elétrons. Aí, o hidrogênio só precisa de um par, só que o oxigênio, ele precisa de 2 pares. Olha lá, ó. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula eletrônica, Lewis, é essa aqui. Agora, veja que interessante, ó. A fórmula estrutural da água nos mostra que essa molécula não é linear, não é linear. Tá? Aqui são 2 ligações covalentes simples. Por que que ela não é linear? Ela é angular. Então, por que que ela é angular e não linear? Por causa da presença desses... Volta lá na fórmula de Lewis. Desses 4 eletrinhos aqui, ó. 1, 2, que estão aqui no alto da molécula, ó. Tá? Esses 4 elétrons não participam das ligações. Eles não fazem parte dos pares ligantes. Então, sabe o que acontece com eles? Eles se isolam numa extremidade da molécula, tá? E repelem os elétrons ligantes. Então, esses que eu marquei em vermelho aqui, eles são repelidos pelos elétrons não ligantes. Aí eles empurram para baixo esses pares compartilhados. E no caso da água, vai dar um ângulo de 105 graus. Na verdade, é 104 graus e não sei quantos minutos, né? Isso aqui é aproximado. E dá origem a uma molécula de geometria angular. Isso faz com que a água, gente, tenha uma característica importantíssima. Ela é chamada de solvente universal, não é verdade? Né? Por que que a água dissolve muitas substâncias? Ela é o principal solvente no ambiente terrestre. Por causa desses 4 sem vergonha aqui, desses 4 eletrinhos aqui, não ligantes. Eles obrigam a molécula a formar esse ângulo, e aí a molécula ela vai ter uma propriedade chamada polaridade. Ela vai ser altamente polar, a molécula da água. Essa ponta aqui de cima, ó, onde estão esses 4 caras aqui, ela vai atingir, vai ser o polo negativo da molécula. E essa parte de dentro aqui, ó, onde eu escrevi 105 aqui, vai ser o polo positivo da molécula. Então, a molécula de água, ela tem um polo negativo e um polo positivo, ela é polar. Isso faz com que ela seja capaz de dissolver muitas substâncias. Ela é o solvente universal, tá? E sem água também, a gente não, como diz na roça, a gente não vive, né? Sem água não se sobrevive, né? Tá? Ainda bem, né? Nós estamos estragando a água, né? Poluindo. Hidrogênio, agora vamos acelerar que o tempo está passando. Hidrogênio, HH, um parzinho apenas. Olha lá, um parzinho, um tracinho. Fórmula molecular, H2. É a molécula mais simples, é a molécula mais leve, tá? Que existe no ambiente terrestre. Tá? É o gás hidrogênio. Agora, olha essa aqui, ó, coluna 5A, para o nitrogênio. 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, se tem 5, precisa compartilhar 3. Olha lá, ó, ligação tripla, ligação tripla. Se você contar o octeto, vamos contar? 2, 4, 6, 8 para o átomo da direita. Para o átomo da esquerda, 2, 4, 6, 8. Tá? É uma molécula linear. Linear. São 3 pares lá.
N, 3 pares, N. É uma ligação covalente tripla. A fórmula molecular, N2. Ah, não é N3. Não, não. Esse 2 aqui é o número de átomos. Um átomo, 2 átomos. Tá? Esse gás também é constituinte da atmosfera. Na verdade, a maior parte da atmosfera é nitrogênio, né? É 78, alguma coisa lá, por cento, né? A gente respira esse gás aí, mas ele entra e sai do mesmo jeito, tá? O oxigênio não. O oxigênio a gente usa na queima dos carboidratos, lá na respiração nas células, né? Olha esse outro, ó. H e N, 5A. O N, 1, 2, 3, 4, 5. H, 1. Então, H precisa de um par, um par, um par. Tá vendo que tem esses 2 eletrinhos aqui? Tá? Essa é a forma de Lewis. Esses 2 eletrinhos aqui, chamados de não ligantes, vão repelir os ligantes. Isso vai fazer com que essa molécula seja piramidal. Essa molécula aí, ela é uma pirâmide. N simples H, N simples H, N simples H. Ela é uma pirâmide. Tá? Põe na internet lá, mano, geometria da molécula NH3, que aparece uns desenhos, lá no Dr. Google, né? Aparece lá. Esse ângulo aqui, ó, entre essas ligações é de 107 graus. Né? É a famosa amônia. Fórmula molecular NH3. Essa outra aqui, ó, carbono, 4A, hidrogênio, 1A. Carbono, olha lá, 1, 2, 3, 4. Um par para lá, um par, um par, um par. Como é que fica estrutural, ó? C, simples, CH4. Essa é a fórmula molecular. É o famoso gás metano, né? O CH4, olha lá, C, 1, 2, 3, 4, olha lá, 4H. O gás metano, gente, é um dos principais combustíveis da matriz energética. Brasileira. Ele é constituinte do gás natural. Esse gás usado em alguns carros, né? Carro não é mais táxi. Esse gás, ele é encanado lá em Belo Horizonte. Boa parte hoje da cidade não usa mais botijão de gás, que é outro gás, né? O botijão de gás é propano, não é esse metano. O meu apartamento em BH mesmo, o gás vem da rua, ele vem enterrado, é como se fosse a distribuição de água. Aí entra no prédio, na garagem do prédio, e distribui para os apartamentos, cada um tem um relógio lá, um medidor. Aí você paga todo mês a conta de gás. A empresa chama Gasmig. É esse cara aqui, muito mais eficiente do que o gás de botijão, muito menos poluente e muito mais barato. Né? Muito mais barato. Bom, essa molécula ela tem uma geometria, olha lá, tetraédrica. Olha lá que doidona. Olha lá. O CH4 aqui, ó. O ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Coloca lá no Google para ver. Aqui o desenho tá feio, né? Eu não sei desenhar esse tem direito, não. Olha a ligação entre carbono e oxigênio. 4A, 6A. Então, carbono, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 6. O oxigênio precisa de compartilhar 2 pares. Compartilhou. O oxigênio da direita também 2 pares. Compartilhou. Então, fica com 8. Olha lá. O carbono precisa compartilhar 4 pares. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 2 elétrons dá 8 elétrons, né? Tá? Essa molécula, ela é linear. Por quê? Porque essa é a posição mais estável dos átomos. Esses 4 elétrons não ligantes da extrema direita querem ficar o mais longe possível dos 4 não ligantes da extrema esquerda. Tá? Fórmula molecular, CO2. É o famoso dióxido de carbono, CO2. É um gás de efeito estufa.
Inclusive, essa concentração aqui, agora eu estou em dúvida se está faltando um zero aqui. Estou em dúvida, tá? Se está certo isso aqui. Eu vou mandar para vocês um e-mail lá no Moodle falando. Se eu não mandar é porque está certo. Se tiver errado, eu não sei se eu esqueci um zero aqui, tá? E essa concentração não era assim, não. Há uns anos atrás era muito menos, ela está só aumentando. Responsável pelo chamado aquecimento global, né? Eu acho que está certo, mas eu vou verificar. Então, olha lá. Quando é um par só, a ligação é chamada de tipos de ligação covalente. Um par simples. 2 pares XX dupla. 3 pares tripla. Agora olha a diferença aqui, ó. Daqui para a água. Na água não é uma dupla, não, são 2 simples. Olha lá. O oxigênio precisa de 2 pares. Só que no caso da água é um par para cá, para a esquerda, e um para a direita. São 2 simples. Olha aqui no CO2, ó. C dupla O, C dupla O. Tá? Ok? Olha aqui, compare a amônia com o nitrogênio com a amônia aqui embaixo, aqui, ó. Aqui uma tripla. Aqui embaixo são 3 simples. Ok? Aqui, ó. Uma simples, uma tripla. Esse aqui é o cianeto de hidrogênio. Olha lá no metano, no gás metano, CH4. 1, 2, 3, 4 simples. Aqui no C2H4, no eteno. Né? Vocês vão aprender esse nome no 3º ano. É um composto orgânico. São 4 simples, 1, 2, 3, 4, e uma dupla. Né? Ok? Estão vendo que o carbono aqui, ó. Quantos tracinhos tem no carbono? 1, 2, 3, 4. Olha aqui no CO2, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui no metano, ó. 1, 2, 3, 4. Cada tracinho desse é uma ligação que o carbono faz. Olha aqui no nitrogênio, ó. 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o número de ligações, o número de traços é o mesmo para cada elemento. Olha aqui o oxigênio, ó. 2. Olha aqui embaixo, ó. 2. No CO2, 2. Tá? Bom, existe um outro tipo de ligação covalente, que é a chamada dativa. É essa aqui, ó. Também chamada de coordenada. Ela tem uma diferença para ligação covalente simples, dupla ou tripla. Quer ver? Vamos olhar esse caso aqui, ó. Essa molécula SO2, tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na coluna 6A. Olha lá, os dois estão na 6A. Ok? Então, bastava um átomo de enxofre ligado em um átomo do oxigênio. Então, não seria necessário esse átomo aqui, ó. O segundo átomo, não seria. Só que na natureza não existe a molécula SO. Não existe a substância monóxido de enxofre, não existe. Existe a substância dióxido de enxofre. Então, como é que a gente explica o segundo átomo de oxigênio? A gente explica pela ligação dativa, que é uma ligação covalente chamada dativa. Como? O enxofre liga no oxigênio por meio de uma ligação dupla. Olha lá. Aí, eles estarão com o octeto completo? Estarão. Quer contar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio. Para o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o oxigênio, ele é altamente fominha por elétrons. Aí sabe o que ele faz? Ele vai pegar esse par de elétrons aqui emprestado. A palavra não é correta, emprestado não, tá? Ele vai obrigar o enxofre a compartilhar com ele esse par aqui.
Aí você vai perguntar, mas qual que é a diferença desse par compartilhado para o outro aqui? Vejam que na ligação covalente normal, vamos chamar assim, um elétron pertence ao enxofre, o outro ao oxigênio. Aqui não. Nesse par compartilhado, os dois elétrons pertencem ao enxofre. O enxofre vai perder esses elétrons? Não. Ele vai ceder, ele não é ceder, ele vai permitir que esse segundo átomo de oxigênio utilize esses elétrons para completar o octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a diferença da dativa para a ligação covalente normal comum. E como é que a gente representa na fórmula estrutural? Por meio de uma seta. Aqui, ó. Tá? Ok? Tá? Olha esse outro. O trióxido de enxofre. A mesma coisa do outro. O enxofre vai fornecer duas dativas para o oxigênio. Uma para cá, outra para cá. Esses dois pares dativos, a gente chama de par dativo. Do enxofre para o oxigênio. O oxigênio perde? Não. Olha, vamos contar o oxigênio? 2, 4, 6, 8. Não perde. Tá? Ah, esqueci de colocar aqui, esqueci de colocar os elétrons aqui do oxigênio. Ó. Tem problema não, tem problema não. Esqueci. Olha lá eles lá, são esses aqui, ó. São esses 4 aqui, ó. Tá? Esqueci de colocar 4 elétrons aqui, ó. Eita. Olha lá, enxofre dupla, O dativa O, dativa O. Olha esse outro caso que interessante, ó, o monóxido de carbono. Tá? Essa ligação dativa, gente, explica diversas moléculas que a gente tem aí na natureza. Olha o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. E o interessante é que entre tem uma ligação dupla e uma dativa do oxigênio para o carbono. Isso faz com que essa molécula seja muito instável. E ela, inclusive, isso faz com que ela seja tóxica, ela é nociva, ela é venenosa para o ser humano. Se a gente respirar muito monóxido de carbono, a gente pode ter sérios problemas no sangue. Porque o monóxido de carbono, essa ligação dativa aqui, ela rouba, ela pega para ela o oxigênio que o sangue transporta. Essa molécula impede a hemoglobina de transportar, as hemácias de transportar o oxigênio no sangue arterial. É verdade. Então, em cidades poluídas, muito poluídas, né? BH, São Paulo, Rio, Pequim na China, Nova Delhi na Índia, né? Que tem muito monóxido de carbono no ar por causa das indústrias, dos automóveis, as pessoas têm sérios problemas respiratórios por causa disso, né? Aí esse outro aqui, o ácido sulfúrico, eu pus mais de curiosidade. Olha a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. Olha lá, olha a fórmula de Lewis dela. Tem enxofre simples O, simples O, simples H, simples H. Enxofre dativa O, dativa O. Olha lá. Tá? Inclusive, eu pus uma observação aqui, ó. A chuva ácida, ela é originada, o principal tipo, tem outros tipos, mas o principal tipo da chuva ácida é originada pela reação, tá? Daquele SO3 lá, daquele SO3, né, desse aqui, ó, desse cara aqui, ó, do trióxido de enxofre, tá? Com a umidade do ar, Aí produz ácido sulfúrico. Olha aqui, ó, a equação, ó, H2, aqui embaixo, ó, H2SO3 com um O4. Olha lá. Então, aqui, ó.
o componente da chuva ácida, né? Ok? Esse gás SO3, ele é produzido na queima de combustíveis tipo óleo diesel. Então, cidades que tem muito caminhão, ônibus circulando, pode saber que tem poluição por SO3, né? Indústrias que também usam óleo diesel, né? Tá? Ok? Bom, para fechar, falta 5 minutinhos, ligação metálica. Tudo bem? Tá indo bem aí, gente? Tá tranquilo aí? 5 minutos para fechar isso aqui. Tá tranquilo, professor. Tá, mais 5 minutinhos. Ligação, obrigado. Ligação metálica. O que é a ligação metálica? A ligação metálica, ela explica a existência de um metal, por exemplo, um fio de cobre. Um fio de cobre, esse fio usado, o fio usado em instalação elétrica, né? Ou o fio de alumínio que tem o alumínio metálico que tem na janela, na esquadria de alumínio da janela, ou o fio de alumínio que tem no poste lá na rua da CEMIG. O que explica a presença de átomos metálicos, somente metais, ligados uns com os outros? Ligação iônica é a metal com metal. Ligação covalente é a metal com a metal, mas compartilha elétrons, acabamos de ver. Agora, o que explica a ligação entre somente metais? Somente metais. O que explica, gente, é o seguinte. Vamos pegar o exemplo mais famoso, que é o cobre metálico. O cobre metálico. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do cobre, o número atômico dele é 29. Aqui, ó. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vai dar 4, 4s1. O cobre, na última camada, na camada de valência, ele tem um elétron. Tá? E esse elétron está muito distante do núcleo. Então, ele é um átomo eletropositivo. Qual que é a tendência dele? A tendência do átomo metálico é perder o elétron. Então, eu vou ter uma estrutura, uma barra de metal, onde uma barra de cobre, uma barra de ouro, onde todos os átomos ali estão perdendo elétrons. Ninguém está ganhando, todos estão perdendo. Então, o que explica a ligação, então, entre esses átomos? É a presença desses elétrons, que a gente vai chamar de elétrons livres. Olha aqui agora, ó. Então, eu tenho aqui um fio de cobre, tá? Eu não sou artista, não sou desenhista, não, mas dá para vocês verem bem aí, né? Eu tenho aqui um fio. Então, eu peguei um pedacinho dele aqui, ó, e ampliei, coloquei no microscópio aqui, ó, uma lupa, e ampliei. Então, o que acontece? Nós só temos ali átomos de cobre, só átomos de cobre, só. Tá? E cada átomo desse libera, olha, está em azul, aqui está vendo em azul? Libera um eletrim, olha lá. Está vendo aqui? Ó? Libera um eletrim. Cada átomo desse, ao liberar um elétron, forma um cátion. Só que, para cada cátion desse aqui, ó, que forma uma estrutura, essa estrutura, inclusive, ela é chamada de estrutura cristalina, é um cristal, ela é geometricamente organizada. Os átomos metálicos aqui, eles não ficam de qualquer maneira aleatória, não fica ali desorganizados, não. Há uma organização espacial, chamada estrutura cristalina. Tá? Então, o que acontece? O que mantém esses cátions, todos eles positivos, o que mantém eles ligados é a presença desses elétrons que ficam circulando
pela estrutura. Esses elétrons que circulam pela estrutura, isso aí a gente chama aqui embaixo, aqui, ó, opa, de nuvem de elétrons, aqui embaixo, ó, nuvem de elétrons livres. Então, é a presença, deixa eu descer aqui, é a presença desses elétrons livres, olha lá, é a presença deles que mantém os cátions metálicos ligados. Se não fossem os elétrons livres, esses cátions não estariam ligados. Aí o metal não seria sólido. Eles são sólidos, né? Eles têm resistência mecânica, não é verdade? Agora, esses elétrons, que a gente chama de elétrons livres, olha lá, ó, eles têm a capacidade de se locomover, de se movimentar pelo cristal metálico, pelo cristal dos cátions. E isso tem uma consequência, que faz com que eles tenham, qual que é a principal propriedade dos metais? É essa aqui, ó. Tá? Eles são bons condutores de, tá? Eles são bons condutores de eletricidade e de calor. Eles são bons condutores de energia, os metais, né? Tá? Alguns não são. Tungstênio não é, o sódio não é. Tem metais que não são bons condutores de energia, mas a maioria é. O ouro tem seis camadas eletrônicas, e lá na última camada tem um eletrinho só, lá um tadinho dele, um coitadinho lá. Então, o ouro é excelente condutor de eletricidade e de calor. E essa presença da nuvem de elétrons no cristal metálico também é responsável por uma propriedade dos metais, que é essa aqui, ó, é a maleabilidade, que é a capacidade dos metais se transformarem em lâminas, se transformarem em chapas. Se você colocar uma barra metálica numa prensa, aqueles átomos, eles vão escorregar uns sobre os outros, tá? E vão de uma chapa mais grossa, vão transformar numa chapa, numa lâmina mais fina. Essa propriedade chama maleabilidade. E o que permite a maleabilidade? São os elétrons livres. Eles permitem com que um átomo, um cátion, escorregue sobre o outro. A mesma coisa aqui. Ó, Os metais são dúcteis. Ductibilidade é a capacidade de transformar em fio. Arame, não existe arame farpado, né? Esse é arame de cerca, né? Então, o ouro, a gente consegue fazer fios de ouro na joalheria muito fininhos. Existe até na cirurgia plástica um tipo de cirurgia que usa fios de ouro para costurar lá, né? As madame lá, né, que vão fazer cirurgia plástica lá, né? Tá? Outra propriedade importante dos metais, devido à existência dos elétrons livres, os valores de fusão, do ponto de fusão e do ponto de ebulição são altos, porque esses cátions metálicos, eles ficam fortemente agregados uns nos outros, devido à presença dos elétrons livres. Só para vocês terem uma ideia, o ferro, o ponto de fusão do ferro, se eu não estou enganado, é 1530 graus, 1530 graus Celsius. É bastante alto. Tem metal lá na tabela, lá do meio da tabela, que o ponto de fusão é 2.200 e tanto. É só pegar uma tabela aí e olhar. E todas essas propriedades são explicadas pela presença dos elétrons livres. A principal propriedade, é claro, é essa aqui, né? São bons condutores de eletricidade. Calor também, né?
mas principalmente eletricidade. Aqui tem, quer ver uma figura bacana, ó, na apostila? Lá na apostila, aqui, ó. Opa. Ó, aqui o cristal, ó. Essas bolinhas verdes aqui são os cátions, formando a estrutura organizada cristalina. E essas pelotinhas pretas aqui, isso é um desenho, né, gente? Representam os elétrons, que cada cátion perdeu. E esses elétrons, eles são elétrons livres, eles têm a capacidade de se movimentar pela estrutura. Aqui, a figura do lado direito aqui, ó. Os cátions, olha lá, mais os cátions, e os elétrons têm a capacidade de se movimentar por essa estrutura. Por isso que quando a gente submete um fio de cobre a uma diferença de potencial elétrico, quando você liga a tomada, quando você liga o interruptor na sua casa lá, né, os elétrons vão se movimentar num dado sentido, claro. Eles têm a capacidade de se movimentar lá pelo fio condutor, né? No caso lá, na casa é o cobre, né? Ok, gente? Ok. Muito bem. Então, deixa eu... Passamos um pouquinho, já estou de volta, tá? Terminamos o nosso capítulo, ligações químicas. Vocês perceberam que eu resumi bastante. Se você pegar um livro de química lá do Feltri, vocês vão ver que eu só peguei o feijão com arroz, só o feijão com arroz, tá? E coloquei lá um bifinho de vez em quando, tal, e uma batatinha frita, né? Nada de estrogonofe, né? Nada de estrogonofe, só o feijãozinho com arroz mesmo, né? Só o básico, ok, gente? Então tá, muito obrigado a vocês. Então, repetindo, hoje demos aula e passamos o ponto facultativo para o dia 15. Então, não teremos aula no dia 15. Eu vou mandar o e-mail para vocês, tá? Vou mandar lá pelo Moodle, vou mandar o e-mail para vocês falando isso. Aula hoje, ponto facultativo transferido para o dia 15. Como a gente não vai se ver mais em dezembro, apesar do que vocês, a qualquer momento, podem mandar mensagem para mim lá no chat do Moodle, tá? Qualquer dúvida, manda para lá. Ok, gente? Tá? Mas como a gente não vai se encontrar numa aula síncrona, mas nesse ano de 2021, Feliz Natal para todo mundo, tá? Feliz Natal para vocês. Muito juízo. Nada de aglomeração, viu? Nada de aglomeração. Não fica pertinho dos outros, não, tá? Máscara, com certeza, o uso de máscara é fundamental. Não vai em balada, não. Não vai em muvuca, não, tá, gente? Em festa, não. Oi, Raíssa. Então não vai ter mais aula síncrona esse ano, não? Não, hoje foi a última. Porque, veja bem, Raíssa, hoje é 8, não é isso? O ponto facultativo, o feriado, ponto facultativo e feriado é a mesma coisa. Só nós, da Química. Nós passamos para o dia 15. No dia 22, já não, pelo calendário, o calendário termina dia 21. O calendário de aula termina no dia 21. Então, dia 22, 8, 15, 22. 22 já é férias. Olha lá no calendário para você ver. 22 não tem mais aula. Entendeu? Então, repetindo, de 15, feriado, ponto facultativo, 8 aula, 15, ponto facultativo. Aí acabamos as nossas aulas. Hoje começa o questionário, tá, né? À tarde já abre o questionário. Dúvidas podem me perguntar lá no chat, qualquer coisa. Mas, de novo, Feliz Natal. Cuidem-se. E vamos começar 2022
2022 com saúde, né? Tá? E se puderem, tomem vacina. Eu vou tomar a minha dose de reforço, a terceira dose, vou tomar amanhã em Belo Horizonte. Amanhã é a minha dose de reforço, né? A terceira dose. Ok? Um grande abraço, Feliz Natal, feliz 2022. Um abração para vocês.